Olá, paz e graça. Eu quero aqui neste vídeo estar falando um pouco sobre a necessidade do preparo do obreiro, do pastor, do presbítero, evangelista, daquele que prega a palavra de Deus, daquele que ensina a palavra de Deus. Vivemos hoje numa época onde as pessoas estão confundindo o que é pregar a palavra com falar as coisas que ele acha que é pregação, falar as coisas da sua própria mente. As pessoas vão para a internet e começam a falar um monte de coisa. Uns nem sequer leem um texto bíblico. Outros chegam lá e começam a desferir várias dissertações, entre aspas, que é da sua própria cabeça e diz que é Deus que está usando. Hoje a gente vai para o culto nas nossas congregações e a gente volta decepcionado. Você pode dizer, mas então você não foi assistir o culto? Fui assistir, dar um culto a Deus. Mas a gente volta decepcionado, porque de 20 pregadores que você ouve durante 2, 3 meses na sua congregação, que vão pregar a palavra, ele não tem conteúdo. Ele abre a Bíblia Sagrada, lê um texto, por exemplo, um texto onde o tema fala de salvação, ele fecha o exemplar da Bíblia e começa a falar durante meia hora, 1 hora, 40 minutos, começa a falar, ele leu sobre salvação, mas ele vai falar de arrebatamento, de avivamento, batismo com o Espírito Santo, volta de Jesus, e começa a falar sobre pecado, sobre perdão, e começa a falar sobre tantos assuntos que no final da mensagem você se pergunta o que ele pregou, o que ele queria pregar. Ele leu sobre salvação, mas passou 40 minutos falando vários temas, e muitas das vezes falou a maior parte do tema, ele falou em línguas, ele chorou, ele deu profecia, ele teve visão, menos pregar a palavra. E o povo volta para casa com o coração vazio, sem ter uma palavra para poder o conduzir durante a semana, porque não teve uma palavra. A gente hoje vive nas nossas congregações com os púlpitos fracos de palavra, pobres de palavra, não tem palavra. Para mim não tem, para muitos não tem. As pessoas começam a falar aquilo que elas querem, mas não pregam a palavra de Deus como devem, porque para muitos falta conhecimento, falta o preparo, ele não se prepara. Ah, não, mas eu só orei, eu li a Bíblia, você não estudou, você não pesquisou. Então você não fez um trabalho. 90% dos pregadores não usam um esboço para se manter dentro daquilo que quer falar. Ah, pastor, mas o esboço limita a ação do Espírito Santo. Aonde? O esboço é para você não se perder, é para você ter um norte. O esboço é para mostrar para a tua plateia que você é uma pessoa inteligente, capacitada, que estudou, que se preocupa em levar a palavra correta para elas. O apóstolo Paulo vai dizer aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3, 3, versículo... Vai dizer aqui, versículo 6. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo, onde ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, você é um jovem pregador, um jovem pastor, mas ninguém te subestime, porque você aprendeu com a tua avó Lloyd e com a tua mãe Eunice, desde criança, as sábias palavras.
Você tem conhecimento, mantenha este conhecimento. A palavra manejar no grego quer dizer ter habilidade. Ter habilidade. Ou cortar reto. Ter habilidade. Você já viu o pedreiro? Ele faz a massa, ele pega a colher, ele mete na massa, levanta a colher e joga no teto da sua casa para rebocar e não cai quase nada de massa. Mas se eu e você que não tem habilidade fizer isso, quando pegar a massa e levantar para jogar, ela cai toda no chão, porque nós não temos habilidade que tem o pedreiro. Não temos habilidade. Habilidade é saber manejar a ferramenta que você usa no seu trabalho. O que é cortar reto? Cortar reto, vamos pegar na cultura judaica. A pessoa ia arar o terreno onde ele ia plantar. Então tinha a mula na frente, tinha o equipamento ali preso à mula para fazer aquele suco no chão, o corte no chão. Ele ia empurrando a mula ali reto para fazer um corte reto. Outra coisa, se você chegar numa casa de tecidos e pedir 2, 3, 4, 5 metros de corte, quem está ali vendendo, o vendedor, pega a tesoura, ele corta reto. Quando eu e você não sabemos, que não temos habilidade, mas ele tem habilidade porque ele exerce, ele treinou para aquilo dali. O pregador da palavra de Deus tem que ter habilidade. Ele tem que estudar, fazer curso teológico. Ah, mas teologia não é de Deus, teologia esfria, teologia não vai te esfriar, teologia não vai deixar você sem a ação do Espírito Santo. Ah, mas a teologia é coisa do diabo, a teologia não é. A palavra teos quer dizer Deus, logia, estudo sobre Deus. Teologia é estudo sobre Deus, é estudar, é ler livros, é gastar tempo, é passar horas lendo livros. Você quer aprender Bíblia? Começa a estudar os comentários bíblicos, que tem várias linhas na livraria, vai lá, você encontra várias linhas lá, de livros que te ensinam, é aprender hermenêutica, é aprender a exegese, homilética. Você que quer pregar precisa aprender e ter essas ferramentas, porque o povo está cansado de ir para os cultos e voltar cansados, porque lá o pregador quer gritar, o microfone já está alto, ele manda subir mais o microfone. A igreja às vezes é pequena, lá tem velhos, tem criança, recém-nascida, criança, pessoas doentes. Ele grita que estremece o ouvido. Esses dias eu vim embora de um culto com a cabeça doendo, porque a pessoa só sabia gritar. Deus não é surdo. Aprendemos com Jesus Cristo que na sua época o povo sentava para ouvir a palavra e saiu admirado, dizendo: mas quem é este? Que conhecimento é este? Onde ele aprendeu? Conhecemos seu pai e sua mãe, ele é carpinteiro. No templo, quer dizer, no templo não tinha esta palavra desse modo, mas ele tinha uma palavra viva, eficaz. Você que está me ouvindo, que vai ouvir este vídeo, precisa aprender a pregar a palavra de Deus. Precisa a comprar livros. Ah, mas eu só leio a Bíblia, porque os livros foram escritos por homens inspirados por Deus. E a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita mais ou menos 16 séculos, por cerca de 40 autores. E quando a gente vai conhecer cada autor da Bíblia, menos Amós, mas todos os demais vieram da casa real. Eles eram parentes do rei, lá eles aprendiam, lá eles sabiam, eram sábios. Tanto que Eliseu vai criar a escola de profeta, para quê? Para ensinar. Você precisa, meu irmão, minha irmã, aprender Bíblia. Não é só gritar no culto, isso não é pregação. O pregador tem que ter o preparo intelectual, preparo emocional, tem que ter o preparo psicológico. Você quer ler um bom livro?
procura o livro do pastor Elianai Cabral, título intitulado O Pregador Eficaz. Leia este livro para começar, que você vai aprender que pregar a palavra do Senhor não é só chegar. Ah, mas enche a boca, abre a boca e deixa Deus encher. Não, não, não e não. Outros dizem assim, não, mas para que estudar? Pedro era leigo, Pedro era analfabeto. Ei, você, Pedro não era analfabeto. A criança judaica era levada dos 5 anos para a sinagoga. Dos 5 aos 7 anos, eles iam estudar a Torá. Dos 5 aos 7 anos, dos 7 anos aos 12 anos, além da Torá, eles tinham que interpretar, estudar os escritos, as traduções dos rabinos. Aos 12 anos, ele era colocado frente à sinagoga para comentar, falar tudo que ele tinha aprendido. Pedro tinha ainda a educação oral. Pedro não tinha, era a escola, ou a faculdade do rabino Hiller e do rabino Shammar. Ele não tinha. Mas como que Pedro, me diz por favor, como que um homem como Pedro, analfabeto, iria escrever 3 cartas no grego mais refinado da sua época? Como? Que o apóstolo Paulo diz assim, olha, uma das suas cartas diz, rapaz, Pedro é complicado. Tão complicado que ele escreveu coisas tão difíceis que nem eu dou conta de interpretar. E Pedro era analfabeto? Não. Isso é desculpa para você não estudar, não sentar. Eu trago na minha vida um mandarim chinês que diz assim, aquele que nunca se sentou para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Vai ensinar o quê? Médico, advogado, cientista, economista, professor, todos têm padre, todos têm que sentar durante anos para aprender, para depois exercer uma função. Infelizmente na igreja não é assim. Ah, mas aqui o Espírito Santo é lado espiritual. Ei, você está numa sociedade, num local onde qualquer congregação tem lá jovens estudando, se formando, pessoas buscando conhecimento, se auto-intelectuando com a palavra, e você que é um pregador, que é um obreiro, um pastor, não busca conhecimento? Orar, concordo. Pedir a Deus, concordo. Mas é a parte que é sua. O apóstolo Paulo, ele está preso. Ele está preso. Mas olha o que ele fala aqui para Timóteo. Ele está preso e ele escreve para Timóteo, dizendo assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Paulo diz assim, olha Timóteo, quando vieres me ver, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, traz, eu preciso estudar, eu preciso rever. Paulo está preso e está querendo livros, pergaminho para ele estudar. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento bíblico. Na escola dominical estamos cheios de professores que não conhecem a Bíblia Sagrada, que não dão aula, apenas conta conversa, conta história. Eu trabalho com a escola dominical desde 1987, na escola dominical como superintendente. Já arranjei tanta confusão na igreja, porque para mim, para dar aula na escola dominical, tem que ser professor. Porque muitos professores da escola dominical que vai ler a revista no sábado à noite, depois da ceia, para dar aula domingo de manhã. Chega na sala de aula, onde eu dei aula a minha vida toda. Você pergunta, quem leu a lição? De 15 alunos, 20 alunos, 1, 2 leu a lição. O professor só leu, não estudou.
Não, tem que estudar. Se você quer dar aula na dominical, pelo menos compre o livro do pastor Antônio Gilberto, Manual da Escola Bíblica Dominical. Lá ele ensina como é que você se prepara uma aula. Não estou aqui ganhando com nada falando desses livros, porque são livros que me foi e é útil. Quanto mais a gente aprende, mais você descobre que precisa aprender. Porque cada vez que eu me deparo, cada vez que eu estou na frente de uma plateia para pregar, para ensinar, para dar uma palestra, eu me preocupo com o modo que elas vão voltar para suas casas. Eu não posso deixar dúvida no coração delas, na vida delas. Eu preciso levar uma palavra sábia, inteligente, simples e compreensível. Então, os púlpitos da igreja hoje estão pobres de palavras. Palavra interpretada. Você precisa pegar o texto, esmiuçar o texto, abrir o texto, conhecer cada palavra, isto junto com a chave bíblica, um dicionário secular, um dicionário bíblico, comentários bíblicos, Bíblia de estudos, para que você possa levar uma palavra para o teu público, que vai preencher o vazio, a necessidade, a fome que ela está vivendo. Ovelha não come capim seco. Ovelha come grama fresca, novinha. Hoje há uma grande carência na igreja de alguém que leva uma palavra dessas, que alimente o rebanho. Por isso nós temos hoje tantas ovelhas famintas, tanta gente confusa, porque não tem uma palavra. O pregador chega lá, grita, ninguém, toda a revelação está na Bíblia. O culto é o lugar da palavra, é o louvor, tem que ter uma palavra eficaz que toca no coração, na alma, no espírito, que penetra nessas divisões. Então você que está me ouvindo, por gentileza, procure aprender. Aquele versículo, quando Cristo diz assim, quando Cristo é assunto ao céu, que os anjos descem, diz assim: varões, porque estão apercebidos? Do modo que ele subiu, ele vai descer. E quando ele subir, que descer o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo. Aquilo dali não é para nós, lembrar de tudo. É para os discípulos. Vocês ouviram durante 3 anos e meio. Mas vocês não vão lembrar de tudo, não tem nada escrito. Quando o Espírito Santo vier, que vocês começarem a falar no assunto, ele vai trazer a memória. Relembrar é porque você já leu. Como é que você não quer ler Bíblia, sendo que Jesus Cristo pegou 12 homens, cada um de uma maneira diferente, e passa 3 anos e meio dando para eles o maior curso de teologia que o mundo já viu? Você não vai ver um discípulo pregando antes de Cristo ser levado ao céu. Você não vai ver um discípulo ensinando antes, porque eles tinham que aprender com o mestre, para depois levar a palavra. Tinham que aprender. O apóstolo Paulo, ele se converte, mas ele não vai pregar de imediato. O apóstolo Paulo, ele vai passar 13 anos aprendendo para ser quem ele foi, o grande homem, que nos dá uma lição de como é um homem de Deus, culto na palavra de Deus. Se eu não estou agora enganado, Paulo escrevendo, me parece que a Tito, ele diz assim: Tito, persista em ler e exortar. Persista em ler, isto é, para você ter. Ter para você, para dar para alguém. A palavra exortar não é bater, não é machucar os outros, não. A palavra exortar quer dizer ensinar pacientemente.
Jesus passa 3 anos e meio com Pedro, terrível, pacientemente ensinando a ele, tolerando ali Tomé, tolerando ali o Judas, todos eles ensinando pacientemente. Fica para você esta dica. Paz.